Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Chama o Ailton, fica aí, fazer essa oração. Diretamente de Uberlândia, sem o Ailton. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar junto com os irmãos para estar buscando, aprendendo mais da palavra de Deus, né? Vamos fazer essa oração agradecendo a Deus por estarmos aqui. Que Deus esteja com quem não pôde vir e os que estão vindo. Deus eterno, Pai amado, mais uma vez, Pai, e com gratidão que estou aqui na Tua presença, junto com os irmãos, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Amém. É nós que necessitamos, Senhor Deus, de Te buscar. É nós que precisamos da Tua unção, da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Amém. Sem Ti não somos nada. Por isso, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, esteja derramando o Teu Santo Espírito sobre cada um que aqui está buscando a Tua palavra. Amém. E que o nosso pastor, Senhor Deus, nessa palavra possa ser usado pelo Teu Santo Espírito. E que tudo que ele disser aqui seja verdade, seja instruído da Tua palavra para nós, nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu te rendo graças hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, poder acertar. Aqui é o Silene. Amém, a graça e a paz. Estou muito feliz por essa quinta, que foram quantas, né? Sem eu estar aqui. Quando eu cheguei já não estava o pastor. E aí, aprove o Senhor conceder que nós estivéssemos aqui com o propósito de adorar. Amém? E o propósito da quinta é sempre trazer Deus para o centro dessa reunião, para que a gente possa se encher. Uma coisa que eu aprendi lá no seminário, que eu achei assim, bem interessante, né? E é verdade. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos na falta, quando nós estamos na escassez, normalmente qual é para onde a gente anda? É lá para o centro da vontade de Deus, né? A gente busca mais, a gente medita mais, a gente lê mais a Bíblia. A gente tem mais prazer de estar com pessoas que têm uma palavra de Deus. Então, os problemas, as dificuldades, os desejos frustrados, aquelas coisas que são humanamente impossíveis de nós resolvermos, a gente vai lá para o centro da vontade de Deus. E aí a gente fica carregado dele, né? E ele enche nosso coração e ele preenche aquele vazio que a gente estava sentindo e nos faz sofrer. E aí quando a coisa começa a equilibrar, aí é a hora, não é sair do centro da vontade de Deus, não. É de sair contagiando as pessoas que ainda não puderam chegar lá onde a fonte da água que jorra a vida eterna estava. Amém? Amém. Então esse é o nosso propósito. O crente, quando se reúne, ele não se reúne só para se reunir, não. Quando o crente se reúne, o propósito é de edificação. Amém? Amém. E eu quero dar as boas-vindas ali para a turma da Nova Imperatriz, né? O pessoal da Missão do Lar. Quero dar boas-vindas a cada um dos irmãos que mesmo em véspera do feriado se dispuseram a estar aqui presente. Dar as boas-vindas para o nosso irmão Ailton, como a gente já falou, o Jefferson, que nunca mais eu tinha visto, apesar que eu vi que ele estava aqui aquele dia, né? Acho que foi no dia do sorteio da Sueli, né? Amém. O irmão voltou de viagem, né? Tá lá. O irmão voltou de viagem. Oh! Eu lembro de todo mundo. É mole? Deixa eu perder. Meu bem, seja bem-vindo. Não faça mais isso, demorar tanto. Deus te use. Amém. Irmãos, e que cada um de nós possa voltar revitalizado com essa palavra que vai ser ministrada aqui. Amém? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, viu, meus irmãos? Chegaram na hora certinha. Amém. Deixa eu correr lá. Amada.
trazer o violão, né, Cláudio? Então vamos ficar em pé, cantar mesmo. Olhando pra câmera, viu? Ixi, você é nossa câmera. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Pode aceitar. Amém. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, Humberto? Amém. Seja bem-vindo aí. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Felizmente, nós presenciamos, todos nós, cidadãos brasileiros, algo terrível que aconteceu esse pleito que nós estamos tendo aí político, né, da campanha. Um dos candidatos sofreu uma agressão física terrível e nós precisamos, como cidadãos brasileiros, não dividir a nação. Nós precisamos nos unir mais do que nunca e precisamos orar por isso. Eu quero orar pela saúde do Bolsonaro, que Deus esteja ali livrando ele. Eu quero orar pela nossa nação, que isso não traga mais violência, que isso não traga mais desunião, separatismo de diversos lados, mas que isso possa de alguma forma fazer com que nós possamos ter um único pensamento, que é o bem de todos.
Eu não quero o bem só do meu lar ou do meu partido. Eu preciso entender que eu sou cidadão brasileiro e eu quero o bem de toda a nação. Como nós, igreja, nós não queremos a salvação só dos que estão dentro da igreja. A gente quer de toda criatura em qualquer canto do mundo. Amém? Então vamos orar. Só para lembrar, já que nós vamos orar pela nação, eu vejo que as igrejas estão se levantando amanhã. Para a gente, como igreja, amanhã também tirar um momento, né? Para interceder pelo Brasil, as igrejas como um todo, amanhã vão estar em oração pela nação, em oração pelas eleições. Eu venho fazendo isso constantemente todos os dias. Mas que você possa também se enganjar nisso a partir de agora. Não vai ser, não estará nem amanhã, não. Vamos começar agora. Vamos orar então? Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, graças te damos por nossas vidas. E graças te damos porque somos filhos teus através de Jesus Cristo, Pai. E como filhos, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Queremos apresentar a vida do Bolsonaro, Senhor, aquele cidadão que sofreu aquele atentado, Senhor, que está lá no hospital, que Tu possa trazer a saúde para ele, possa ser recuperado, Pai, e que brevemente ele possa estar de volta. Mas eu quero te pedir também pela nação, Pai, não deixe esse acontecimento dividir mais ainda a nossa nação. Senhor, nós já estamos contaminados com tanta violência, Pai. De alguma forma, usa a Tua igreja, Pai, para que nós possamos plantar o amor. Ô Jesus, que todas as coisas que possam estar acontecendo não se volte para que cada um mais se volte um contra o outro por questões partidárias, de ideologia, Pai. Mas que nós possamos aprender a respeitar um ao outro, para que isso não venha acontecer novamente, Senhor. Então, que nós possamos, como igreja, Senhor, levantar a bandeira da paz, levantar a bandeira, Senhor, do amor, Pai, e que verdadeiramente nós possamos contaminar o mundo com esse Teu amor, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Traz a tua água. Uma palavra que Deus... Interessante, eu estava lá no congresso. Não estava nem no congresso, eu estava num culto antes que teve, num dia antes, numa igreja. Uma igreja chamada Chácara Primavera. E aí foi cantar um louvor, e quando cantou o louvor, Deus fundiu na minha mente essa palavra, traz a tua água. Porque essa igreja que canta os louvores só deles mesmos, um mais lindo que o outro, mas é só deles, eles não cantam louvores que a gente escuta por aí de cantores que tem CDs, não, só eles lá. E aí, quando veio essa palavra, esse louvor lá, traz a tua água, Deus me colocou algo muito forte no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. É um texto muito conhecido, as bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, o primeiro milagre de Jesus, né, cometido, quando Jesus se apresenta ali, e o texto muito conhecido começa assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. E vocês sabem que Jesus foi convidado com os seus discípulos, e ali vai Jesus com a mãe dele, provavelmente todos os seus familiares, irmãos e irmãs, e os seus discípulos, e todos os outros convidados. Então era alguém íntimo da família de Jesus, porque geralmente eram cidades muito pequenas, povoados muito pequenos, então todos se conheciam. Então eles vão para lá e naquele casamento está ali, de repente alguém avisa a mãe de Jesus que acabou o vinho. Ela chega para Jesus Cristo dizendo que o vinho tinha acabado, e Jesus Cristo dá uma resposta que muita gente não entende: mulher, eu tenho contigo, não é chegada ainda a minha hora. Jesus expõe assim, aí Maria chama as pessoas que estão lá à volta e fala: ó, deixa eu falar uma coisa para você, tá vendo aquele rapazinho ali, ó? Tudo que ele falar, vocês fazem, absolutamente tudo. Aí Jesus chama o pessoal, fala: me traz as talhas de água. Todo casamento do costume judaico tinha as talhas, eram vasos grandes onde colocavam água da purificação, porque você tinha que entrar no costume judaico e lavar não só as tuas mãos, mas até a altura dos cotovelos você tinha que lavar e se purificar. E Jesus mexe em algo muito sagrado para o povo judaico, inclusive para a festa. E ali ele traz aquelas talhas, fala: enche de água agora. Encheu de água, e quando encheu de água, falou: agora leva o mestre, sala. Era tipo o mordomo, o maître da festa, o responsável pela festa. E ali, quando prova, ele tem uma surpresa. Fala: mas o que está acontecendo? A gente sempre serve o melhor vinho no começo e você deixa o melhor para o final. E aí acontece a famosa transformação de água em vinho. E nesses vinhozinhos doce não é vinho seco de primeira qualidade que Jesus serviu lá. Coisa finíssima que nós vamos tomar lá no céu
com comidas gordurosas, segundo a palavra de Deus. Isso não é só do pastor não, tá lá. Não sei, diz que ele não tem porque ele faz mal, é de gorduras de tutano. Mas tá bom, essa é a história. Essa é a história que a gente vai, Deus quer falar conosco a respeito disso. O que é essa história do milagre, desse primeiro milagre, essa transformação de água em vinho? O que tem ali, intrínseco ali dentro daquela mensagem que pode falar com ele? Que pode ser usado? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o quê? A festa. Vai rolar a festa. Então a gente precisa compreender o que é essa festa no costume judaico. Você precisa entender o que é essa festa. Alguém chamou para uma festa. O que representa isso? É uma festa comum de aniversário? O que é? Existe toda uma tradição. Uma festa de casamento na época de Jesus, ela tinha regras e princípios que deveriam sempre serem seguidos. Não é como você faz uma festa na sua casa de um jeito, o outro faz. Não. No costume judaico tinham costumes, tinham regras, tinham princípios que era necessário serem seguidos. Um desses princípios, e isso parece que é óbvio, inclusive nos dias de hoje, é que tudo tinha que ser preparado com antecedência, com destreza, com agilidade, com eficiência. Então eu tinha que me antecipar. Eu não podia fazer a festa e correr atrás das coisas no momento. Então eu tinha que preparar antecipadamente. Então você vai fazer uma festa, não sei quantos de vocês já fizeram festa, mas eu já fiz uma festa de 15 anos, e da Letícia, e a gente começou a preparar 6 meses antes. Lista de convidados, agora recente, melhor dizendo, fez a festa de formatura da Letícia. Então você se prepara antes, você descobre quantos convidados tem. Então você não pode deixar para a última hora essa providência. Você tem que prestar atenção nos detalhes que tem. Como exemplo, o suprimento necessário de vinho. Não vou ter vinho, não vou ter que servir vinho, então eu tenho que saber. Vamos fazer uma festa para criança, então eu tenho que saber quantas crianças tem, eu tenho que saber quantos refrigerantes eu vou comprar. E a época de Jesus não tinha como ter uma festa e não ter vinho. Vinho é algo muito simbólico e sagrado para o povo judeu. A palavra de Deus diz que no vinho há alegria. Então para o povo judeu, o vinho é vida. E inclusive o próprio Cristo representa isso na Santa Ceia, essa transformação representando o sangue dele. Então o vinho tinha um poder simbólico que não podia faltar numa festa. Então eu tinha que saber a quantidade de convidados para saber a quantidade de vinho suficiente para toda a festa, para não passar vergonha. Já pensou? Eu convido todo mundo para uma festa e no meio da festa acabou a bebida? Acabou o refrigerante, acabou a água, acabou o vinho. Então eu preciso antecipadamente saber. Se eu vou fazer aqui em Imperatriz, eu tenho que chamar os convidados. Se não for como essas festas que é com senhas, né, que eles falam, né, que você recebe, eu tenho que saber que cada um convida mais uns 6. Então a gente faz uma média. Opa, então se eu chamei 5, provavelmente vai vir uns 30. Então você faz essa coisa. Na época tinha isso. Então para você entender o que aconteceu ali, você precisa ter essa compreensão, porque senão você lê muito vagamente e não percebe detalhes preciosos que estão descritos ali dentro. Porque faltar o vinho antes do fim de uma festa, na época judaica, era extremamente vergonhoso e ultrajante para os noivos. Era algo inconcebível, ia ficar marcado. Inclusive o pai da noiva podia pensar que esse cidadão não tinha condição de sustentar sua filha e o casamento podia ser inclusive anulado. Olha que coisa, que representação. O que isso representava? Faltava o vinho. Então o vinho na festa tinha um significado. Às vezes você lê a Bíblia e não medita nela. Então você vê aquilo ali e não tem o que é, por que foram falar e por que a mãe dele foi perturbar Jesus dizendo que o vinho tinha acabado, porque era algo muito significativo. Significaria talvez até o fim das bodas. Porque assim, detalhe, as festas não era uma festa que durava 3, 4, 5, 6 horas. Durava 3, 4, 5, 6, 7 dias as festas de casamentos lá no povo. Então, era muito vinho, tinha que ter todo um preparo, um cuidado, porque era muito vergonhoso faltar o vinho. E parece que esse cuidado, faltou esse cuidado lá nessa festa. Parece que eles não tiveram o cuidado de pensar nesses detalhes, de meditar nisso. Eu não sei se você já passou por uma vergonha assim, mas eles passaram lá. Acabou o vinho do casamento.
Você já pensou? Eu estou tendo as festas, de repente no segundo dia, ou no terceiro dia, ou no primeiro, eu não sei, o vinho acabou. Você já pensou que constrangimento? E aí eu fico pensando assim, nós estamos tendo esse cuidado nas nossas vidas, nas questões das nossas vidas? Nós estamos sendo pegos também de surpresas em alguns detalhes da festa? Leia-se festa aqui, a vida. Será que acabou o vinho na tua vida? Acabou alguma coisa? Será que acabou o vinho nos relacionamentos? Por nós não prestarmos atenção nos preceitos, nas regras? Será que faltou o vinho nas nossas finanças? Será que nós estamos envolvidos com questões ruins financeiramente porque não prestamos atenção em regras práticas de finança, como não gastar mais do que se ganha? Será que faltou esse vinho? Será que faltou o vinho na nossa saúde? Será que a gente vive aleatoriamente, come o que bem entender, vive sedentariamente e acha que a saúde vai ser para sempre, come a quantidade de sal que quer e N outros fatores? Será que faltou esse vinho, esse cuidado? Será que faltou esse vinho na vida sentimental do casal? O casal se une, esquece de dizer tem que ter um cuidado, de fazer um carinho. Será que faltou isso? Então, quando essa falta desse vinho naquela festa, eu entendo porque, quer dizer, eu tenho uma festa, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender como funciona do mesmo jeito a nossa vida, em todas as áreas dela. Eu preciso prestar atenção em como funciona, em como que eu tenho que dar esse passo. A Bíblia diz, Deus falando para Josué, que em todos os passos que ele for fazer, ele faz conforme a palavra dele. E se ele não se desviar, tudo ele vai prosperar. Mas nós temos feito isso ou tem faltado vinho? Ou tem faltado vinho para nós? E aí tem os detalhes que começam a acontecer. Não tem vinho. Chegaram para Maria e falou, não tem vinho. Acabou o vinho. No versículo 3 diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha que interessante. Chegaram para ele e falaram, meu filho, acabou o vinho. Ele disse, não tem mais vinho. O casamento está deteriorado. Eles não se entendem mais, as finanças estão destruídas. A pessoa está com câncer, a pessoa está com problema no coração, e N outros está com problema na coluna. A pessoa, os irmãos não estão se relacionando bem. Acabou o vinho, meu querido. E aí, geralmente a gente chega até Jesus, querido, depois que o erro acontece. Depois do leite derramado. Depois do vinho ter acabado. A gente vai desesperadamente aos pés do Senhor, depois que tudo de ruim já aconteceu. A gente não mede. O que é? Vem cá. Isso que eu vou fazer, como faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Inclusive o Olavo colocou isso até hoje, esse livro para os jovens, eu falei, excelente. Por que a gente não faz isso? Porque antes de preparar a festa, a gente não, peraí, o que eu tenho que fazer? Quais são as regras? Por que quando eu caso, como eu vou tratar minha esposa ou meu esposo, eu não olho como que Jesus recomenda que eu faça? Por que no meu dia a dia, na minha alimentação, eu não presto atenção no que eu como, na quantidade que eu como? Ou eu só vou reclamar depois que explode tudo, depois que eu estou no hospital, aí eu desesperadamente tenho que tomar medidas drásticas? Por que antes das minhas finanças desmancharem, arruinarem, eu não presto atenção no como Jesus manda, como Deus recomenda que eu tenho que tratar as minhas finanças? Eu tenho que ser simples, contente com o que eu tenho, não ficar extravagando e principalmente não ir além do meu orçamento. Por quê? Por que a gente só vai a Ele depois que o leite derramou, depois que o vinho acabou? A gente não medita antes dos preceitos que Jesus coloca para nós, dos princípios que Deus coloca para nós. A gente não presta atenção nisso. Eu vou fazer uma festa, então, a gente geralmente quando vai fazer um churrasco, a gente fala, a pessoa come tantos gramas de carne e bebe tantos litros de refrigerante. Então a gente faz uma conta, e coloca um pouquinho a mais. Acabou, não tem problema, não tem erro.
Vê onde vai gelar, se a geladeira não é suficiente, você prepara o isopor com gelo e tal, e vai. Mas a maioria das pessoas fazem de qualquer jeito, e principalmente na vida. A gente leva a nossa vida de qualquer jeito, aí chega para Jesus e fala: acabou o vinho, Senhor. Meu casamento está desmanchando, minhas finanças estão arruinadas. Socorre-me. Me ajuda, eu estou morrendo. Eu estou faltando ar, eu estou faltando ar. Sim. Sedentário, come de tudo. Acha que vai por aí. E isso é uma triste, isso é terrível, é uma triste realidade na vida dos cristãos. A gente não meditar na palavra do Senhor. Não querer saber o que Deus pensa a respeito disso. A gente abre a boca para falar tanta asneira e não pensa em casa. O que Deus a gente falaria a respeito disso? Eu não medito na palavra. Vou meditar na palavra para quê? Aí eu faço, aí depois que falta é que eu chego para ele. Por que eu não penso antes? Por que eu não analiso antes? Por que eu não fico vigiando o leite? Eu não sei se você já fez isso, eu até postei hoje isso. O leite derramado. A minha mãe mandava falar: olha o leite, preste atenção, não deixa. Aí eu ficava. Aí eu falei: será que tem aquele iogurte na geladeira? Mas não vai subir agora. Na hora que eu ia para a geladeira, aí eu falei: esse leite do capeta, rapaz. Minha mãe tinha um cascudo que ela segurava assim, descia queimando assim, né? Por isso que eu acho que eu tenho um bolinho de careca aqui no meio. A gente não vigia. Deixa, vai, calma, vai subir. Opa, desligou. A mãe vai fazer carinho, vai falar que filho bom. Mas não. A gente vai chorar depois que o quê? O leite derramou. Depois que o vinho acabou. Depois que o casamento está todo desmanchado. Depois que as finanças estão arruinadas. Depois que a gente está lá no hospital, gastando muito com a saúde. Depois que os relacionamentos, a gente distrata os filhos distratam os pais. Então nós temos esse defeito. E isso é muito real no mundo cristão. Aí tem um outro detalhe, depois que acontece isso, Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Isso é muito interessante, essa aplicação. Quando Maria chega, aquilo tudo acontece, aí Jesus fala: por tempo, ainda não é chegada a minha hora. No versículo 4 ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegado a minha hora. Nós temos um entendimento, querido, que depois que surge o problema, muitas das vezes a gente quer que Jesus resolva de forma imediata. E inclusive a gente exige dele. Aconteceu e eu quero imediatamente, tem que ser do dia para a noite. Vamos lá no culto, mas não resolveu ainda o meu problema. Jesus, me cura, as artérias estão todas entupidas, agora eu que tenho que resolver, de agora para a noite. As tuas finanças estão todas destruídas, tu quer que eu dê um passe de mágica e você fique com as finanças tudo certinha. Sabe, a gente, quando tudo acontece, quando o caldo derrama, quando o vinho acaba, a gente quer agora. Senhor! E aí, infelizmente, a religião apresenta essas soluções pragmáticas. Infelizmente, tem muitos que se aproveitam disso, dessa falta de entendimento cristão, dessa falta de coerência cristã, de antes ter o cuidado. E aí oferece essas soluções rápidas. Mas a gente tem esse costume, esse imediatismo de querer buscar essas coisas. Mas aí Jesus diz para nós, quando acontece isso: ainda não. Não. Não tenho, não é. O que eu tenho contigo? Não, chegou a minha hora ainda não. Mas Senhor, não é minha vez de operar na sua vida ainda. Não é minha vez de solucionar o problema do seu casamento. Não é minha vez ainda de mexer na sua saúde. Não é minha vez ainda de consertar as suas finanças. Ainda não. Você quer que eu crie que discípulos mimados? É isso? Porque o que a igreja está virando hoje é uma igreja cheia de mimimi. Cheia de menininhos e um mimadinho. Se o pastor fala uma coisa, pula para outra igreja. É cheio de gente mimada que quer receber aquilo naquele exato momento. E Jesus fala: não. Agora não. Absolutamente não. Sabe por quê? Porque ainda tem lições a serem aprendidas com isso tudo que está acontecendo. O casal precisa olhar um para o outro e aprender com isso tudo. Por que chegou até aí? A pessoa que está com as finanças precisa parar e pensar: o que foi que eu fiz, o porquê. Lições a serem aprendidas.
Sabe por que ele ainda fala não? Porque tem princípios que têm que ser restaurados. Eu não posso simplesmente entregar, não. Quebrou o celular? Peraí, calma. Vamos reestruturar. Estou dando uma indireta no de mim, que é o que quebra o celular. Tem princípios a serem restaurados. Por que tu não olhaste para mim? Por que tu desrespeitou? Tem regras a serem cumpridas. Não é só chegar até Jesus e falar assim, acabou ouvindo. Não. Ei, tem etapas. Você quer? Espera aí. Tem coisas que nós precisamos aprender com tudo isso. Aí Maria vai chegar e vai dizer assim, fazei tudo o que ele vos disser. Isso é muito interessante, a fala de Maria, de mãe da mãe de Jesus. Lá no versículo 5 ele diz assim, sua mãe disse ao serviçal. Depois que Jesus fala isso agora não, depois que ele dá uma dura nele, não tenho nada contigo agora não. Ela chega e fala para os serviçais, faça tudo o que ele mandar. Absolutamente tudo o que ele mandar. Nós precisamos estar, como eu aprendo com isso, atentos a Jesus. Depois que tudo isso acontece, que eu me apresento a Jesus Cristo, não é de imediato. Eu preciso estar atento a Jesus, não perder ele de vista. Aí sabe o que acontece? As coisas acontecem, você vai na igreja, você vai numa reunião, você vai na quinta, e acabou. Aí você vai na festa, você vai na farra. E aí Jesus vai falar e você não vai estar ali para ouvir. É aos pés do Senhor Jesus, querido. Cadê o joelhinho roxo? Tudo joelhinho lisinho. Cadê o joelhinho marcado de oração? Cadê as noites lá? Cadê as vistas cansadas de meditar na palavra? Qualquer motivo é motivo para não estar perto de Jesus. Ela fala, ei, tudo que ele fizer, vocês façam. Então o que eu vou fazer? Atenta a ele. Sai daqui, não posso sair daqui não. Se ele der uma ordem, eu tenho que estar aqui para saber. Perto de Jesus, próximo de Jesus. Eu não posso perder Jesus de vista. Jesus agora está perto de mim. A gente só quer a solução. A gente só quer a solução. Só quer ter um rótulo evangélico, cristão, sou protestante, lá da catedral, da Assembleia da Batista, sei lá, católico, eu só quero ter isso. Mas é proximidade, olhar para Jesus. Então quando Maria fala isso, ela está dizendo isso, não tire ele de vista. Olhar agora fixo em Jesus Cristo. Quando ela está dizendo isso, ela está falando, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Eu tenho que estar atento porque eu tenho que ouvir. Ouvir as palavras de Jesus. Eu preciso prestar atenção no que Jesus está falando. E como que eu ouço Jesus falar? A meditação, querido. Oração, palavra. Oração, palavra. Eu preciso ouvir Jesus falar. Eu tenho que estar atento a Ele para ouvir o que Ele vai dizer. Quando ela diz isso, ela está dizendo, nós precisamos fazer o que Jesus determina. É o tripé, querido. Atentos a Jesus, ouvindo Jesus, fazendo o que Ele determina. Isso é a recomendação. Quando tudo acontece, depois de tanta asneira, besteira que nós praticamos, e aí as coisas acontecem, eu preciso agora ter o quê? Uma solução. Então Jesus apresenta, então eu me aproximo de Jesus, eu fico atento a Ele, Ele falou, eu ouvi o que Ele disse, Ele fala, faz isso, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Eu cumpro aquilo que Ele determinou para mim. E aí, Ele vai falar algo interessante, enchei as talhas de água. Isso é muito interessante e muito importante. No versículo 7 ele diz, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Eu já disse para vocês, as talhas eram algo muito significativo, eram as águas que iam purificar. Então Jesus não faz um pedido qualquer. Jesus não fez um pedido qualquer. O que Jesus vai nos pedir não é algo convencional a nós. Não! Não é. Quando a gente entende que a gente se aproxima de alguma coisa, não, então tá bom, eu vou começar a dizimar agora, vou ser fiel. Não, agora eu vou faltar mais escuta, agora eu vou deixar de beber isso, deixar de comer aquilo, deixar de vestir isso, deixar de ouvir aquilo. Não.
Não é algo que é convencional a você. Faz parte daquilo que você entende. Não. O que Jesus vai pedir, querido, não é algo que vai nos gerar conforto, de forma alguma. Ele vai te tirar do teu conforto. Não é algo que Jesus, se você está passando por uma dificuldade, em qualquer área que seja, emocional, sentimental, financeira, de saúde, ele vai falar alguma coisa convencional a você, ou que te dá conforto. Não, ao contrário. Ele vai gerar espinhos, a palavra dele. Vai te tirar do teu conforto. E é o que ele fez, traz as talhas. Poxa, mas a mãe dele falou para a gente fazer, mas olha o que ele pediu, as talhas. Meu Deus do céu, se aparecer um sumo sacerdote aqui visitar, agora nós estamos... Como assim as talhas? Isso é sagrado. O que Jesus vai nos pedir vai provocar em nós a obediência. O que Ele vai pedir a você, a partir do momento que você está passando por dificuldade A, B ou C, vai provocar em você obediência. E aí eu preciso compreender o que é isso. O que é obedecer? Cumprir o que é óbvio não é obedecer. De maneira alguma. Não estacione ali que você vai levar multa. Não, isso não é obedecer. É óbvio isso. Cumprir o óbvio jamais é obedecer. Você sabe o que é obedecer? É cumprir uma ordem, seja ela qual for. Isso é obedecer. Oferece outra face. Como assim? Oferece outra face. Traz as talhas. Como assim? Traz as talhas. Dá tudo para os pobres. Hã? Dá tudo para os pobres. Fale bem de quem falou mal de você. Ore por quem está te perseguindo. Pedro, joga a rede. Não importa a ordem que Jesus der. Obedecer é você deu a ordem, eu cumpro. Eu não vou pensar nessa ordem, qualquer uma que seja. Agora, se eu for cumprir só o que é óbvio, isso não é obediência. Isso não é obediência, é óbvio, como a Ana Júlia fala. Então, para mim entender isso, que Jesus, quando Ele for pedir algo para você, Ele vai te provocar isso, é sua obediência. Ele vai te dar uma ordem, você vai... Geralmente você vai questionar, aí você está errado. E isso vai protelando. O teu deserto era daqui para ali, vai fazer você rodar aí. 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, sei lá quantos. Até você entender o que é obedecer. Jesus vai pedir a você, sabe o que ele vai chegar para você e falar? Quem é que já sabe? O que Jesus vai chegar? O teu problema do teu casamento, o teu problema das tuas finanças, o teu problema sentimental, o teu problema de saúde. Sabe o que Jesus vai chegar para você e pedir? É quase óbvio que ele vai pedir, é o tema da mensagem. Traz a tua água. Quando ele pediu para aqueles serviçais, ele vai pedir para você, traz a tua água. E o que é a tua água? Para Abraão, era Isaac. Me dá teu único filho, filho que tu tanto ama. Traz a tua água, Abraão. Abraão entregou. O jovem rico era tudo o que ele tinha. Vende todos os teus bens e dá aos pobres. Traz a tua água, jovem rico. Ele não levou. Jesus vai pedir algo para você que não é convencional. Jesus vai pedir algo para você que não é confortável. Ele vai provocar obediência em você. Perdoa. Mas Senhor, eu já perdoei tanto, eu vou ter que perdoar até quantas vezes, Senhor? Até 7, até 70 vezes 7. Caminha mais uma. Nós já caminhamos uma milha, caminha 2. Mas está me machucando, de que lado? Desse, oferece o outro. Obedecer. Obedecer. É isso que ele vai pedir para você, a tua água. Tem muitas pessoas que têm a compreensão tanta de Cristo, têm uma adoração tanto que já levam a Jesus antes mesmo dele pedir. A mulher que levou o vaso de alabastro, com perfume, com um guento caríssimo, levou aos pés de Cristo, coisa que era preciosa, as pessoas questionaram, mas ela se derramou aos pés. Ela levou a água para Cristo. Muitos
tem esse entendimento, essa compreensão, antes de Jesus pedir, já está entregando. Mas a grande maioria questiona, faz que nem o jovem rico, porque é muito precioso para ele. Não é óbvio, mas não era óbvio entregar um filho prometido para Deus e sacrificar, imolar. Mas Abraão entregou a água para ele. Jesus vai pedir para você, traz a tua água. E aí o final da história vai dizer assim, tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Porque era o costume servir o melhor vinho, mas quando Jesus transforma, quando eles obedecem a Jesus, quando eles vão além, eles saem do conforto dele, eles mexem com algo, eles colocam a vida dele em risco, aqueles serviçais de levar as talhas com as águas que podia ser da purificação, que aquelas talhas quando põe água para purificar, e Jesus transforma em vinho. Algo maravilhoso acontece naquela festa. O que era vergonha passa a ser honra. O que era um casamento desmanchado passa a ser um casamento glorificado. O que era uma saúde arruinada passa a ser uma saúde perfeita. O que eram as finanças destruídas passa a ser uma finança sólida. O melhor vinho ele deixou para o final. É assim que Jesus faz. Uma vida de obediência e renúncia com Jesus é sim, querido, uma caminhada de lutas e de muitas provações. Com certeza, não acredite em qualquer coisa que diga contrário disso. Não existe uma vida com Jesus sem obediência e sem renúncia. E uma vida de obediência e renúncia, Jesus vai te levar a lutas e a muitas provações. Para você obedecer e para você renunciar, você vai ter que lutar. Você vai ser provado. Você vai ser provado. Talvez a fornalha aqueça 7 vezes mais. Talvez os leões rujam muito alto. Talvez o gigante seja muito grande. Talvez o mar seja muito imenso. Mas se você for obediente, se você renunciar, o melhor está guardado para o final. Mas a nossa vitória já está garantida. Essa que é a questão. Se você confiar em Jesus, depois de você ter vacilado, sabe? Não sei se já pegou um bandido e falei, vacilão. Se você vacilou, porque você não prestou atenção na palavra de Deus, não cumpriu os ritos de Deus, o que Jesus colocou para você, viveu de forma, e aí por isso teu casamento chegou da forma que chegou, por isso que as tuas finanças chegou da forma que chegou, a tua vida sentimental, a tua vida psicológica, a tua vida, a tua saúde, a tua vida, tudo. Mas aí com Jesus vai. Espera aí, agora você está aprendendo, você entendeu que regra você tem que cumprir? Então vamos lá. Aí Jesus te pede, você obedece. E mesmo que aquilo pareça assim de uma forma difícil de cumprir, tenha certeza absoluta, só tem vitória para quem obedece a Jesus Cristo. Para quem obedece a sua palavra. Está guardado para o final. Olha o que diz os textos em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É isso que Deus tem guardado no final para a sua igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Você tem vida eterna. Ao que vencer, darei de comer um maná escondido, aquilo que é precioso, o melhor. As pessoas entendem que tem o melhor, ninguém tem o melhor, que está melhor está com Deus, Ele está guardado para você, para o teu casamento, para as tuas finanças, para a tua saúde, para a tua vida sentimental. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações. Ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. O próprio Jesus falando, Ele é meu. Ele é filho. O próprio Jesus testemunhando de você. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Pai e Ele nunca sairá. Ao que vencer lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, ao que obedecer, ao que cumprir. Você imaginou essa promessa? Sentar do lado de Jesus, como Ele sentou do lado do Pai. Você já imaginou o que é isso? O que é um casamento ao lado de Jesus? Você já pensou o que é umas finanças ao lado de Jesus?
O que é uma vida sentimental, psicológica ao lado de Jesus? O que é a tua saúde ao lado de Jesus? É essa promessa para nós. Por isso, queridos, por tudo isso que for falando, se você tem problema no teu casamento, se você tem problema psicológico, emocional, financeiro, de que ordem que seja, não desista. Absolutamente não desista. Persevere. Você sabe por quê? Porque o melhor vinho ainda vai ser servido na sua vida. O melhor vinho ainda vai ser servido no seu casamento. O melhor vinho ainda vai ser servido nas suas finanças. Traz a tua água. Obedece a Jesus Cristo, querido. Não desvia da palavra dele. Quando ele pedir, não vai ser algo simples como levar um dinheiro lá na frente e ele vai transformar. Não, querido. Ele vai mexer com você. Ele vai fazer você perdoar o que é imperdoável. Ele vai fazer você ponderar o que é imponderável. Ele vai fazer você suportar o que parece ser insuportável. Mas faça. Faça. Porque Ele tem guardado para o final o melhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos agora, querido. Se desligue de tudo. Qualquer coisa esteja tirando sua atenção. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar a orar. Com seus olhos fechados. O inimigo, ele não quer que você ouça essa palavra. Ele tentou, inclusive, tirar a tua atenção. Mexeu com você. Porque ele não quer, porque essa é a solução para a tua vida. Essa é a solução para o teu casamento. Não é a palavra do Júlio César. É a palavra de Jesus. Então não se desvie, atente, acorde.